Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Semana da Saúde e vamos aproveitar esse momento para agradecer os nossos patrocinadores. Quero lembrar a todos que esse evento é uma realização da Associação Paulista de Medicina, a APM, juntamente com o Hospital 22 de Outubro. E vamos ouvir agora o Dr. Elias Ajubi Neto. Mas a mente da gente costuma mentir pra gente. Pois bem, mas louco é raro. Esse indivíduo que nós não chamamos de louco, nós chamamos de psicótico, isso é uma pequena parte apenas daquilo que a psiquiatria vai se propor a ajudar a cuidar. Na verdade, a psiquiatria serve para ajudar a cuidar de sofrimento humano. Algo tão próximo de todos nós, se não diretamente, certamente de algum conhecido nosso. Estar em sofrimento psíquico é tão comum quanto andar para frente. É uma coisa realmente, hoje em dia, ainda mais do que em outros momentos a gente vê isso. Então hoje eu estou nessa função aqui de psiquiatra, mas o que eu vou fazer na verdade não é bem ajustar a mente louca de ninguém hoje. Hoje na verdade eu quero é desajustar. Eu quero colocar vocês para a bagunça da mente de vocês. Eu quero falar para vocês como a mente da gente mente pra gente. E para fazer isso eu vou trazer algumas coisas que eu acho que vocês vão se sentir provocados. É a intenção. E a gente vai falar então sobre, primeiramente, quem se considera aqui uma pessoa muito emotiva, muito de tomar decisões baseado nas emoções? Pode levantar a mão tranquilo. Algumas pessoas se consideram. E quem que se considera então muito mais racional na hora de tomar decisões? Maior parte de vocês se considera mais racional na hora de tomar decisões. Eu vou provar para vocês que não são. A mente da gente mente pra gente, inclusive achando que a gente toma decisões muito baseadas na nossa racionalidade. Mas a real é que não é bem assim. Eu vou começar a provar isso para vocês, trazendo a história do Jorge. Essas histórias são fictícias e como eu vou bagunçar a mente de vocês, eu quero dizer que não fui eu que inventei. Se vocês vão dizer, nossa, que mente mais louca desse cara. E a história do Jorge é o seguinte: o Jorge, ele foi até a universidade, ele foi lá na Franco Montoro, imagina, e aí estava rolando lá na Franco uma pesquisa. E essa pesquisa ia pagar uma graninha, R$50, para quem topasse tomar um suco de barata. Sim, o pesquisador dizia assim para o voluntário: o negócio é o seguinte, essa barata aqui foi criada aqui no laboratório, ela é limpinha, ela não saiu do esgoto, ela nasceu aqui, nascida e criada neste laboratório, essa barata é de família. Mas a gente vai pegar essa barata, vai higienizar ela antes de colocar no seu suco de maçã. E aí você toma o suco de maçã com barata. Tudo bem pra você, Jorge? R$50. E eu queria que levantasse a mão, por favor, quem por R$50 também tomaria com o Jorge esse suco de barata. Ah lá, por R$50 alguém levantou a mão. Mas eu queria perguntar pra vocês: tá errado o que fez o Jorge de aceitar tomar o suco de barata? Não? Quem acha que tá errado? Levanta a mão. Como é que é o negócio? O problema não é tomar o suco, é que tá barato. R$50 tá barato. Então, esse suco de barata por R$50, quem acha que não tá errado, que não tem problema o Jorge tomar, desde que não te obriguem também? A maioria, né? É isso! Essa é a primeira ideia que eu quero compartilhar com vocês. A maneira como o nosso cérebro faz uma escolha, que é uma escolha, faz um julgamento, que é um julgamento de escolha. O que é um julgamento de escolha? Eu prefiro Pepsi e não Coca. Vocês podem preferir Coca, mas tá tudo bem eu preferir Pepsi. Eu gosto da carne mal passada. Tudo bem quem gosta de bem passada. É uma escolha.
É uma escolha dizer, por exemplo, eu sou vegetariano. Por quê? Porque eu não gosto do sabor da carne. A carne, quando eu como, me faz mal, me pesa, não durmo bem. Eu opto por não comer carne, sou vegetariano. Tá tudo bem eu ser vegetariano? Só que agora esse vegetariano chega e diz: eu não como carne porque tá bem errado quem mata bois e vaquinhas para poder transformar em churrasco. Vocês entendem que muda um pouquinho? Parece que todo mundo que mastiga a vaca está com um pouco de culpa por conta do que eu disse. Esse segundo julgamento é o julgamento moral. E é dele que eu vou continuar falando. E para isso eu vou exemplificar com a nossa segunda história estranha. É a história do Carlos e da Bárbara. O Carlos e a Bárbara são irmãos. Eles estão viajando de mochilão para a Europa. Que delícia, curtindo. E aí esses dois irmãos, Carlos e a Bárbara, para economizar, estão dormindo ali no albergue juntos, na mesma cama, por que não? Eles são irmãos. E eles decidem, naquela noite, eles vão ficar juntos. E eles transam. O Carlos e a Bárbara, que são irmãos. Depois que eles terminam, e eles usam camisinha, ainda que a Bárbara esteja usando anticoncepcional. Depois que eles terminam, eles optam, ainda que felizes, porque foi legal, eles sentiram até que se aproximaram mais por conta disso, mas eles acham que não devem fazer de novo e que eles não vão contar para absolutamente ninguém aquilo que eles fizeram. Eu quero que, por favor, levante a mão quem acha que está meio errado o que o Carlos e a Bárbara fizeram. Quase todo mundo levantou a mão. Gente, quem não levantou a mão? Não, brincadeira. Quem acha que o que eles fizeram, entre eles, está tudo bem? Pouca gente, né? Quem disse que está errado, pode me contar por que está errado? Pode falar alto. Porque eles são irmãos, tá bom, mas por que está errado? Código moral. Que é um código moral. Essa sensação de vocês de dizer, não, tá errado, mas é porque é mesmo que tá errado? Então, essa coisa que a gente parece que sabe que tá errado, ainda que não necessariamente saiba por quê, tem a ver com esse botãozinho do julgamento. Esse botãozinho da escolha de julgamento que a gente tem dentro da gente. E isso tem a ver justamente com o que você disse, com a cultura do indivíduo, com as bases morais, com os paradigmas. O que são paradigmas? Paradigmas são ideias que foram construídas por um sujeito e que elas estão enraizadas. Essas ideias, os paradigmas, são preceitos morais, são ideias fundamentais, são coisas que embasam a maneira como alguém se determina, ou seja, a maneira como alguém faz as suas escolhas. Então, por que é que eu não faço determinada coisa? Porque simplesmente sei e sinto que está errado fazer determinada coisa. Tipo, transar com os irmãos. Muito bem. Então eu falei para vocês sobre o que são os paradigmas, sobre o que são as escolhas do tipo moral, julgamento moral, e o que são as nossas escolhas que não são morais, elas são apenas escolhas. Então a nossa forma de julgar, que é diferente, tanto com a escolha quanto com uma forma moral. E aí eu emendo para vocês a terceira e última história, continuando essa bagunça de como a mente da gente mente pra gente. Mas antes dessa segunda história, eu queria que vocês notassem assim, quando a gente tenta justificar por que Carlos e Bárbara estão errados, talvez a gente possa dizer assim, não, que isso, não pode ter filho entre irmãos, nasce com defeito. Tá bom, mas vão dizer, olha, ela estava tomando anticoncepcional e usou camisinha, não vai engravidar de jeito nenhum.
Ah não, mas não pode porque se alguém ficar sabendo fica chato pra chuchu. Mas eles optaram por não contar pra absolutamente ninguém, vão cumprir isso. Aí você diz assim, não, mas não pode porque isso representa uma coisa que pode desunir eles, pode gerar uma coisa muito ruim. Ele falou, não, mas eles se sentiram mais aproximados depois de terem essa relação. Essa história foi feita por um psicólogo chamado Jonathan Haidt. Se vocês assistiram na Netflix um documentário que se chama O Dilema das Redes. O Dilema das Redes é muito bom, recomendo. Quem não assistiu no Netflix, assista O Dilema das Redes. Apesar de chamar documentário, não é chato, prometo pra vocês, é bem interessante. E esse psicólogo Jonathan Haidt, um dos pais do que se chama de psicologia moral, que estuda a maneira como a nossa mente usa para tomar decisões, como ela faz para que a gente faça as nossas escolhas, para onde ela caminha, para onde ela nos conduz. E esse psicólogo Jonathan Haidt é quem cria a história do nosso terceiro personagem, o Nelson. Qualquer semelhança com o nosso Teodoro Júnior é mera coincidência. O Nelson é um trabalhador. Ele é um trabalhador tradicional, bom, bem comportado e que sai do trabalho toda sexta-noite, vai ao supermercado. E quando ele chega no supermercado, ele compra um frango congelado. Nelson chega em casa com seu frango congelado, abre o embrulho, desembrulha o frango, e a hora que ele tira o frango, ele faz sexo com o frango. Não é esse Nelson, juro. Ele faz sexo com o frango congelado. Depois ele assa o frango e janta, bem feliz. Tá certo o que o Nelson faz, gente? Se ele não me convidar pra janta, Não te convidando pra janta, né? Sextou com o Nelson. Bom, fica a pergunta. Alguém comeria o Nelson... alguém comeria o frango como o Nelson come o frango? Quase que alguém responde se te comeria, Nelson. Gente, alguém comeria esse frango? Pode levantar a mão, não tem erro. Ninguém, né? Tá, mas tá errado o que o Nelson fez? Levanta a mão quem acha que tá errado o que o Nelson fez. Fala, Camila, por que tá errado o que o Nelson fez? Você não aceita? Tá. Aceita frango? Não, obrigado, não aceito. Vocês vão pensar no frango assado de... Agora ficou sabendo que a pesquisa mudou um pouco de rumo. E lá na Franco Montoro eles não estão mais pagando só 50 pelo suco de maçã com barata. Agora eles estão pagando R$1.000 para quem beber desse suco. Pode levantar a mão quem toparia beber o suco da barata limpinha? Legal. Agora eu quero que levante a mão só quem aceitaria beber esse suco por $10 milhões, não é reais. Vocês viram como a mente da gente mente pra gente? Por $10 milhões a barata não é mais tão nojenta assim. Então quem acha que tomaria? Dr. Carlos levantou a mão e falou 10 milhões, não, mas por 20? Vocês veem que essa barata que parecia muito mais nojenta por R$50 pareceu bem mais aceitável, tolerável por $10 milhões? Algumas dessas coisas têm a ver com um fenômeno que acontece na nossa mente, chama-se dissonâncias cognitivas. Só nomes para explicar fenômenos que vocês estão familiarizados, que acontece com todos nós. Às vezes uma ideia chega e essa ideia entra e confronta outra ideia que a gente já tem, que a gente já tinha, que era um paradigma para nós às vezes. Uma ideia às vezes entra e meio que obriga a gente a ficar pensando: puxa, será que aquilo que era meu paradigma, será que aquilo que eu acreditava tanto que era verdade, de fato é verdade? É possível que isso possa ser diferente?
Mas a mente da gente costuma mentir pra gente. E quando tem uma dissonância cognitiva, geralmente a nossa energia é usada para dissipar essa dissonância. A gente elimina uma das verdades. E se as duas forem verdade? Sim, porque eu não preciso que seja mentira o que você diz para que eu discorde de você. Eu só preciso discordar de você porque eu penso diferente. Pois bem, se duas coisas estão certas, mas ainda assim se contradizem, se contrapõem, essas coisas, elas representam essa dissonância cognitiva, representam essa maneira do nosso cérebro de enfrentar duas coisas que não cabem na mesma caixinha. Como é que o nosso cérebro faz isso? Eliminando uma delas. Geralmente a gente simplesmente, racionalmente elimina, ou emocionalmente a gente elimina uma das formas de enxergar aquela realidade. Vamos supor que esteja aqui no chão escrito bem grande 9. E eu estou olhando um 9. E eu argumento para a pessoa que está lá do outro lado: isso aqui é um 9. A pessoa está olhando daqui, ela diz: não, é um 6. Ela está errada? Mas eu também não estou. Aliás, esse é um dos grandes desafios humanos, é conseguir lidar com a verdade do outro. É conseguir lidar com a ideia de que o outro parte da perspectiva que é a do outro e não a minha. Como se chama essa função de colocar-se no lugar do outro e se esforçar para compreender a realidade do outro a partir da perspectiva dele? Empatia, isso, empatia, essa habilidade da gente conseguir se colocar no lugar do outro e tentar pensar. A partir da perspectiva dessa pessoa, essa pessoa que não está enxergando 9, está enxergando 6, como é a realidade dela? Também é um pouco disso que é o nosso trabalho de saúde mental. Hoje um montão de psicólogas muito queridas, psicólogos e psicólogas aqui. Nosso trabalho em saúde mental tem muito a ver com isso, de um esforço para que a gente consiga olhar para o outro a partir da perspectiva dele ou dela. Muito bem, dito isso, eu digo assim, o nosso cérebro, ele tem algo como, essa conta é aproximada, 4% do peso do nosso corpo, mas gasta perto de 40% de toda a energia que a gente tem para ser consumida. Puxa vida, 4% do peso gasta 40% de energia. Nosso cérebro é gastão, nosso cérebro não tem nada de econômico. Nosso cérebro precisa, por conta disso, de criar atalhos. Atalhos para poder gastar menos energia para fazer o mesmo. Exemplo, eu estou indo na autoescola para aprender a dirigir. Eu olho para aquele pedal, para o segundo pedal, para o terceiro pedal. Eu penso para poder trocar de marcha. Eu olho no espelhinho com calma. Eu estou gastando muita energia porque aquilo tudo é novidade. Aí eu dirijo já faz anos. E eu, de repente, percebo que eu simplesmente nem estou vendo que eu estou dirigindo. Está no automático. O meu pé está indo, voltando, tirando, colocando, troco a marcha. Nem sei o que eu estou fazendo enquanto isso. Geralmente estou mexendo no WhatsApp enquanto dirijo, como todo mundo. Não, brincadeira. Maior causa de acidente de trânsito hoje em dia é mexer no celular enquanto dirige. Não façam isso, gente. A mente da gente se distrai. E a gente mente pra gente que tá tudo bem, que eu tô olhando as duas coisas e tô dando conta de fazer direito as duas ao mesmo tempo. Mas eu tô conseguindo ser de fato cuidadoso para dirigir se eu estiver mandando mensagem? Não. Mas é engraçado que na hora a gente pensa que vai não ter perigo, que irá ser tranquilo fazer isso. Porque a mente da gente mente pra gente, engana a gente de que algumas coisas estão seguras. Por quê? Porque eu quero muito responder mensagem naquela hora. E eu também quero muito dirigir. Aí dá uma dissonância cognitiva. Como eu faço? Eu elimino uma das verdades. Eu eliminei a que é perigoso. E aí eu mexi, respondi mensagem mesmo assim. Tá vendo como a mente da gente mente pra gente? É o principal motivo de bater o carro, dirigir, mandando mensagem. E mesmo assim, esse tipo de coisa continua sendo repetida. Vocês notam então que
A nossa mente vai mentir pra gente de alguma maneira, sempre. Geralmente buscando atalhos para gastar menos energia para fazer o mesmo. E nessa de gastar menos energia para fazer o mesmo é que encontra o ponto onde eu quero trazer para vocês a modificação. O que eu gostaria que vocês, agora de mente mais bagunçada do que antes de entrar aqui, levassem de mensagem? São as escolhas que a gente faz, de como a gente vai fazer a mente da gente mentir pra gente. Porque que ela vai mentir, isso é fato. A gente tem, ao longo da história, da filosofia, autores que falavam, olha, a racionalidade que deve estar em primeiro lugar. A racionalidade deve imperar e deve dominar a maneira como nós tomamos decisões. E outros autores vão divergir disso. Freud falava isso, dizia, olha, esse é um ponto muito importante. Freud, sem nenhuma modéstia, vai dizer, eu, Freud, represento um terceiro grande cisma da humanidade, um terceiro grande responsável pela ferida narcísica da humanidade. O primeiro foi, ele dizia, aquele que disse, olha, nós não fazemos parte do centro do universo. Nós aqui no planeta Terra não temos tudo girando ao redor de nós. Somos nós que giramos ao redor do Sol, nós não somos o centro do universo. Depois, diz Freud, a segunda ferida narcísica da humanidade acontece com Darwin, dizendo, olha, nós não somos criação de Deus, nós somos a evolução do macaco. Nós apenas somos a evolução da espécie. Um amontoado de células que evoluiu com o tempo a partir de muitas modificações. E esse é o grande assunto que representa para Freud essa segunda ferida narcísica da humanidade, não ter sido a criação divina, segundo ele. Mas ele próprio diz, Freud, eu represento a terceira ferida narcísica, que é dizer que o homem, a humanidade, nós não temos o controle sobre as nossas decisões. Existe dentro de nós o inconsciente. E é este inconsciente, o qual nós não acessamos, nós não dominamos, nós não controlamos. Este inconsciente determina quase todas as nossas ações. Ah, Freudão. E a verdade, gente, cá entre nós, é que parece que Platão tinha menos razão com aquele papo de racionalidade. A gente pode até tentar, mas na verdade a racionalidade, ela não é um exercício tão fácil e automático, porque a maior parte das nossas decisões vão ser tomadas, as nossas decisões serão tomadas quase sempre baseadas em uma coisa que se chama Sistema 1, segundo um autor que escreveu um livro que foi nada mais nada menos do que o Prêmio Nobel da Economia, e ele é psicólogo, que é um livro que se chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Chato pra chuchu esse livro. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E nesse livro, a ideia proposta é que nós temos dois sistemas de tomada de decisão. O primeiro chama-se Sistema 1, decisões rápidas. Bati o olho, meu cérebro emitiu imediatamente uma nota de julgamento para aquilo. E a partir dessa nota de julgamento, uma decisão foi tomada. Acontece que existe o Sistema 2. Algumas pessoas usam pouco, outras usam nada. E pouca gente usa bastante esse Sistema 2, que é um sistema de, aí sim, bastante racionalidade, a capacidade de ponderar. Porque a gente pensa assim, puxa vida, isso que o Nelson fez com o frango parece bem errado. Ele transou com o frango congelado e depois ele jantou o frango. Parece muito errado, mas se a gente for pensar o que de fato fez de errado o Nelson, gente, ele não fez mal a ninguém. Ah não, mas o frango não é para isso, é para alimento. Sim, ele comeu, mas depois comeu. Ah não, mas isso é contra os direitos dos animais. Não, ele já estava morto e congelado, gente. Já era aquele, já estava fora da conta. Eu tinha baixado o CPF do frango. Então esse exercício é feito justamente para que não exista motivo real para a gente achar que está tão errado assim o que fez o Nelson. Mas a gente parece
Parece que a gente precisa de um tempo para processar isso. Parece que a gente precisa do sistema 2 funcionando para a gente processar. Não, isso que o Nelson fez é problema do Nelson. Tá tudo bem, cada um faz o que quer. O frango é dele. Eu acho que é entrar numa fria. Porque o frango tá congelado e sabe como é que é. Mas, se o Nelson quer, é problema do Nelson. Essa capacidade de enxergar racionalmente, ainda que o nosso sistema 1 tenha nos imposto uma ideia inicial de um julgamento de estranheza, porque o julgamento moral coloca para nossa mente a ideia de certo versus errado. E, gente, quando existe essa ideia de certo e errado, o que não é certo é o errado. Por isso que quando eu disse que eu era vegetariano, eu não sou, é mentira, eu gosto de carne. Quando eu disse que eu era vegetariano, porque está bem errado quem mastiga a vaquinha, isso gerou justamente essa ideia de certo e errado. E todo mundo que come carne teve que se colocar a pensar: para esse indivíduo aí, eu comer meu bife mal passado é errado. Ele me julga como incorreto por isso. Porque para ele é politicamente incorreto que se coma carne de bicho. Bom, então essa ideia de usar o sistema 2 é a outra proposta que eu trago para vocês. Vocês já ouviram aquela história que não, conta até 10, respira antes de agir? É um exercício para propor a gente usar o nosso sistema 2, é dar tempo suficiente para que o nosso cérebro não vá pelo atalho, vá pelo caminho mais pensado, mais degustado, mais raciocinado, para chegar a um lugar melhor, para chegar a uma decisão melhor, para chegar a uma escolha mais pensada, que não seja simplesmente um julgamento emocional. Pois bem, Jonathan Haidt, a gente já está se aproximando do nosso tempo aqui, para ir para a próxima palestra, mas o Jonathan Haidt propõe uma ideia que é muito interessante sobre esse funcionamento, parecido com a ideia do sistema 1 e sistema 2. Ele fala assim: olha, existe um elefante, e em cima desse elefante, montado no elefante, tem um advogado. E é assim que funciona a nossa mente, o nosso cérebro é assim. É como se fosse um elefante com um advogado montado em cima. Gente, se o advogado em cima do elefante achar que o elefante não tem que ir até ali, mas o elefante achar que tem, ele vai ou não vai? Ele vai. O advogado ali em cima é um pequenininho em cima do elefante, que é quem toma as grandes decisões, quem mobiliza as nossas, quem nos determina, quem determina as nossas ações. O que deveria fazer esse advogado, que representa a nossa racionalidade, que representa a nossa capacidade de usar esse sistema 2, pensar melhor? O que ele faz geralmente? Ou o que ele deveria fazer? Ele deveria ponderar as atitudes do elefante, ele deveria ponderar a maneira como nós agiríamos emocionalmente, deveria tornar aquilo racional, deveria tornar aquilo melhor pensado. Mas geralmente não é o que a gente faz. O nosso advogado da mente, ele simplesmente observa para onde o elefante está caminhando e depois dá justificativas para dizer por que caminhou por lá. Eu mexi no celular enquanto eu dirigia, mas é porque era muito importante responder na hora. Mas tem importância para isso? Tem como ser tão importante que valesse a pena colocar em risco a sua própria vida? Ou a dos outros? Não, mas está muito errado isso que fez o Nelson com o frango. Aí a gente pergunta, mas por que está errado? Não, porque está muito errado. Esse é o nosso sistema 1. A gente precisa de mais tempo para deixar o nosso sistema 2 funcionar. A gente precisa de exercitar esse advogado que existe em cima do nosso elefante mental, para que ele não fique justificando simplesmente o porquê que a gente já fez, e sim ajude o nosso elefante emocional a saber como ele deveria fazer melhor. A nossa mente vai mentir para a gente. A ideia é a gente sacar qual é a da mentira. E mais do que isso, a
a gente aprender que a gente também é capaz de mentir pra gente. Então, pra gente encerrar, eu queria dar algumas ideias que na verdade não fogem tanto de algo que vocês já sabem e já conhecem, de como faz para que a mente da gente minta pra gente e seja bom pra gente viver essa mentira gostosa. Por exemplo, a gente sabe que deve fazer atividade física mais do que 3, 4 vezes por semana. Então, se a gente sabe, mas a gente não faz, a gente tem que colocar a mente da gente para mentir pra gente de que a gente vai fazer e que não vai olhar para a própria vontade. A gente não vai deixar nosso advogado trabalhar simplesmente justificando porque a gente não foi. A gente vai vestir a roupa de ir e vai. E faz atividade física. Tô falando hoje porque eu fiz. E a gente vai, com esse racional, usar isso para que a gente consiga trabalhar coisas muito importantes. Olha, gente, dormir bem é fundamental. Todo mundo sabe que dormir bem é fundamental. E a gente meio que sabe também que ficar na tela até tardão, com aquela luz na cara, vendo coisa, ficando pé da vida no Facebook com o que alguém escreveu, divergindo, isso desgasta, isso ativa a nossa mente, isso dá uma qualidade de sono ruim pra gente. Puxa vida, vamos fazer escolhas de maneira legal, vamos escolher uma higiene de sono bacana. É não tomar Coca-Cola e café demais à tarde e à noite, para que a nossa noite seja melhor. É conseguir ir acalmando, diminuindo as luzes no final da noite, para que a gente consiga ir acalmando o nosso cérebro. É conseguir colocar uma rotina de sono gostosa e bacana, para que a gente comece a entrar no sono umas horas antes da hora de dormir. É a gente colocando hábitos que fazem com que a gente consiga descansar, criando um ambiente com uma temperatura agradável, livre de muitos sons. Então aí os maridos que roncam, que não nos deixam fazer isso, dizem aqui as mulheres. Então esse é um grande problema, de fato, uma noite ruim, mal dormida. Mas a gente tem como tornar isso melhor. Mente para você mesmo que isso é possível e faz. A mente da gente mente pra gente de que tá tudo bem comer só esse brigadeiro e mais uns 8. A mente da gente mente pra gente de que tá tudo bem o bacon. Ai, que delícia, que água na boca que me deu agora, pensando num torresminho. A mente da gente mente pra gente que tá tudo bem, porque é só um pedacinho, depois do outro e do outro. E bis. Quem consegue comer um bis só? Fala pra mim. Mas a mente da gente mente pra gente que a gente tá de boa, que a gente não tá nem vendo. Tem outra coisa que a gente devia mentir pra gente. Era sobre a nossa alimentação ser bem bacana. Tem mais uma ainda, que é sobre a gente conseguir manter relações sociais harmoniosas. Você pensa um trem que acaba com a mente da gente, é quando a gente está num ambiente socialmente caótico, quando todo mundo está brigando, divergindo. Gente, vem eleição, a municipal ainda costuma ser mais light. Mas quantos grupos de família não eclodiram nas penúltimas eleições presidenciais? Fala pra mim. Sempre tinha alguém que tinha um candidato favorito e por conta dele dificultava um pouco a capacidade de enxergar o outro sob a perspectiva do outro, porque afinal de contas era diferente da minha. E se dissesse assim, ó, mas o seu candidato tem um filho, não importa quem seja, seu candidato tem um filho que se beneficiou muito desse pleito aí. Aí a pessoa diz, não, mas o seu candidato é pior por isso. É a gente se esforçando para não ver o nosso, é a gente se esforçando, parece, para poder apagar, porque gerou uma dissonância cognitiva. De fato, meu candidato tem uns pontos contra aí, mas é difícil pensar isso. Isso exige da gente um gasto de energia. Então eu quero que vocês, hoje, quando forem embora daqui, estejam prontos a mentir para vocês mesmos da importância de gastar essa energia. Porque se deixar no atalho, o cérebro da gente leva a gente sempre para o mesmo lugar. E que se não for bom, ele leva a gente para lá mesmo assim.
como esse elefante que simplesmente vai porque tem vontade e fica o advogado lá só defendendo o motivo por que foi, inventando razões para dizer por que está certo ou está errado, sem de fato se convidar a pensar e gastar energia tentando olhar e usar esse sistema 2 de mais pensamento, de mais entendimento. Então, pessoal, eu agradeço demais vocês terem me escutado até aqui e também convido o Dr. Celso, que vai falar pra gente, talvez, não sei se seria interessante agora já, Celso, a gente seguir e mostrar a poesia dele, que é belíssima e que traz uma perspectiva, um recorte de como é essa imagem dele na figura do médico, tentando ensinar a pessoa a mentir, a fazer a mente dela mentir para ela mesma, para que ela consiga mentir que está melhor do que está, e isso dá força para que ela siga conseguindo melhorar de fato. Quando a gente mente para a gente as coisas certas, isso é uma mentira do bem. E sim, é possível existir alguma mentira do bem, porque já que a mente da gente está sempre mentindo para a gente, então vamos tentar nos esforçar e gastar uma energia para escolher as mentiras certas. Gente, muito obrigado. Vamos convidar o Dr. Celso aqui, aproveitar os aplausos. Dr. Celso Marcondes, médico hematologista do Hospital 22 de Outubro, que também tem uma prática integrativa, vai falar um pouco mais sobre isso para a gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Já pegando o gancho do Elias, então, deixa eu mentir para minha mente que eu estou tranquilo. Vou mentir também que eu sou um bom palestrante. Na verdade, agradeço o convite, Dr. Elias, Dr. Claudio Vitalski, a APM. Não sou palestrante, mas quem sabe no futuro. Então, a minha ansiedade, vou tentar mentir para mim que eu estou tranquilo. Vamos lá. Isso aqui a gente está mudando a ordem. Eu acho que pegando o gancho do Dr. Elias vai ficar bem mais interessante. Isso aqui, para juntar ali com a medicina integrativa, a gente acaba prestando bastante atenção no paciente. Muitas vezes o paciente chega lá, um exame normal, o paciente está ruim, a gente olha o exame e está tudo bem. Estamos conversando com o paciente, às vezes é alguma coisa que ele tem ali. Então, às vezes eu brinco que eu sou um psiquiatra frustrado. Eu formei em Barbacena, onde a tendência à psiquiatria é grande, e todos meus grandes amigos são psiquiatras, o Elias é um deles, Então, observando mesmo, formei em 2008 em Barbacena, fiz a residência em Belo Horizonte, de hematologia em 2011, fui fazer cuidados paliativos, então fui tendo um contato mais próximo ali, não só olhar exames, mas olhar para dentro da alma do paciente. Tentando olhar a dor, o dia a dia. E uma coisa que eu fui notando é que quando a gente conversa, o paciente às vezes, só de dar um abraço, um bom dia, independente da receita que eu dei, uma vez o paciente saiu e falou: muito obrigado, eu já estou melhor. Eu falei: nem preciso da receita, mas então, mas brincadeiras à parte. E aí eu fui observando isso, como o acolhimento, então isso muda muito, o acolhimento com o doente. E no setor que a gente trabalha, na oncologia, a gente tem que ter um acolhimento diferente. O bom dia, o boa tarde, como é que você está? Às vezes o exame está ótimo, mas, poxa, às vezes só de ouvir, isso é o melhor remédio. Então, observando os pacientes no dia a dia, eu acabei fazendo esse poema. Esse poema nunca foi exposto, essa é a primeira vez. O Dr. Elias, uma vez lá em casa, eu mostrei para ele, e ele falou: não, esse poema é ótimo, não sei o quê, e pegou o poema para fazer, e começou a fazer essa palestra, maravilhosa palestra, agora, E aí eu falei: bom, daí ele me convidou e falou: apresenta o seu poema. Então, falando disso, vou ler o poema para vocês. Dentro do consultório, na rotina dia a dia,
os rostos e histórias, pesadelos e fantasias. Doenças tão cruéis, aliviado pela crença, a crença que em tudo nos leva à ousadia. Curas espirituais, santidades mentais, corpos nada iguais aos seus propósitos, mentes tão fortes que aliviam dores cruéis. Corpos sadios com mentes insanas, envenenam suas próprias almas, vítimas de suas próprias mentes, mentes doentes, mentes que mentem pra gente. E a gente acredita na mente da gente. Mundo doente, onde doente são na mente, mente pro corpo e se cura fisicamente. Mas a mente da gente mente pra gente. Seria a cura de todas as doenças e problemas mentir para a mente da gente positivamente? Então, gente sã, achando que é enfermo, torna-se doente, por assim pensar na mente. E gente doente, sem precedente, com boa mente, que não se entrega totalmente, cura a gente. Cura a mente, se cura fisicamente, pelo menos espiritualmente. A mente da gente mente pra gente. Então, com essa observação, a gente vê que muitas coisas, geralmente quando a gente está mal, 80% dos problemas que a gente tem, 80% dos problemas não acontecem, 80% das coisas que a gente está preocupado não acontecem. A gente foca sempre no problema. Quando a gente foca em outra parte, a gente melhora, né? A gente tem que... Falo isso muito para os pacientes. Mas às vezes a gente também, né, cai e a gente não consegue sair. Então, quando eu estou no meu consultório, eu preciso fechar, eu preciso estar lá dentro com eles. Abril, eu fico ansioso, né? Eu me perco, tal, mas quando eu estou com o paciente, eu tento ficar 100% ali presente, né? Eu vou, né, fazer um relato de caso. Eu vou tentar simplificar um pouco, porque eu acho que tem muitos exames, e olha que eu tirei bastante, né? Mas eu vou tentar simplificar um pouco para ficar um pouco mais legal para a gente, né? Sem termos técnicos, apesar de ter muita coisa técnica aqui. Então vamos tentar, qualquer coisa que eu estiver indo muito adiantado, vocês me param e a gente vai, né, tentando. O que eu quero mostrar aqui é o quê? O poder que a gente tem na suplementação das vitaminas e também o risco que a gente tem com a suplementação dessas vitaminas. Suplementar a vitamina pode ser ótimo, mas suplementar a vitamina pode ser desastroso. Suplementar a vitamina pode ter uma hepatite aguda. Suplementar uma vitamina pode ser ótimo para a mente, né? E aí eu tirei todos os níveis de evidência, eu fiz tudo de novo. Na verdade, quem me ajudou foi a Gil, muito obrigado, que está por aí, porque eu mudei, não tinha muito termo técnico, valor de referência, e tirei os artigos para ficar mais fácil da gente conversar. Então, o que eu quero mostrar aqui é uma paciente, né, que desde 2007, vamos lá, eu não vou direto lá, pode pôr o caso, isso. É uma paciente que desde 2007, ela já tinha passado com um hematologista, com uma história de anemia refratária, e fazia uso regular de noripurum endovenoso, que é o ferro na veia. Relatava nunca tinha tido hemoglobina maior que 12, a média dela era entre 10,5 e 11,5 no máximo. Já tinha passado por hematologista desde então e foi diagnosticada com um discreto traço talassêmico, que seria a anemia do italiano. Apresentava um fluxo menstrual de 7 a 8 dias, de vez em quando tinha sangramento no nariz, referia ainda tremores em membros superiores, muitas câimbras, cefaleia, tontura, indisposição, fadiga, falta de foco, desânimo e muito ansiosa. Isso desde 2007. Foi repondo ferro, passou com o hematologista e não chegaram ao diagnóstico definitivo. Ficou como então uma talassemia. O ginecologista, né, passou 2 tipos de anticoncepcional para tentar diminuir esse fluxo. E mesmo com esses 2 anticoncepcionais, o fluxo dela diminuiu, mas continuava um fluxo intenso. Então ela sempre usava de ferro, mas o pessoal sempre olhava só para o ferro. Então, às vezes a gente vê colega falando: para que você vai pedir cobre, zinco, selênio, vitamina A, vitamina E? Esse é o objetivo, né, da nossa ideia. E para que serve? A vitamina C, né? Deve ser de vitamina C, a gente lembra do escorbuto, que sangrava. Então é baseado nisso que eu quero mostrar esse caso para vocês.
Esse é o hemograma que ela fez com um colega que me encaminhou. Ela tinha uma hemoglobina de 10,9, não sei se dá para vocês enxergarem aí. Uma hemoglobina de 10,9. A gente nota ali o VCM, é o volume corpuscular médio, o HCM, não vou ficar muito tempo técnico, mas ali é importante. É o tamanho e a forma da hemácia. Normais. Quando eu tenho uma talassemia, geralmente esse tamanho da hemácia é diminuído, o tamanho e a forma da hemácia. Então vem aquela notificação, microcitose, hipocromia, né, esquizocitose. Eu achei estranho, falei, uma talassemia com VCM e HCM normal. Não fazia muito sentido. Ok. O leucócito normal, né, nota que o segmentado ali está próximo da normalidade, mas isso não é um problema. Plaquetas normais. O ácido fólico, 8,48. A gente tem um valor de referência da maioria dos laboratórios 3. O ideal é 10, para cima de 10. Isso a gente tem níveis de... tem diversos estudos mostrando isso, mas não vou me ater a isso ainda. E aqui a gente tem a eletroforese de hemoglobina, que prova que essa paciente não tinha talassemia. Então quem me encaminhou essa paciente foi uma endocrinologista e falou, não, ela não tem talassemia, você investiga para mim o que ela pode ter? Ok, esses são os exames que ela me trouxe. Aí, o que eu fiz? Conversei bastante com essa paciente, complementei os exames e depois a gente fez a suplementação das vitaminas. Então vamos na ordem. Eu pedi todos os exames, não passei nada para ela, não dei nenhum tipo de vitamina. Orientei a ela que eu tenho que uma vitamina em excesso ela vai derrubar a outra. Então, eu falei, olha, primeiro eu preciso te conhecer, olhar cada vitamina, cada mineral. Enfim, ela me volta com esses exames então. Essa paciente, bom eu lembrar, que desde dezembro ela estava tomando o Noripurum, o ferro injetável, 2 ampolas uma vez ao mês, né? Isso vai ser importante eu falar ali para frente. Ela veio com uma hemoglobina de 11, é uma anemia discreta, mas é uma anemia. O RDW, o tamanho da hemácia é normal, a imunidade dela é perfeita e plaqueta normal. Ok, só uma discreta anemia nesse exame. Aí eu vejo o reticulócito para ver se o problema estava ali na medula óssea dela. O reticulócito vai me mostrar células jovens, né, ou produção de sangue, de 25 a 85, uma produção lenta. Mesmo assim, está produzindo. Ok. Ureia, creatinina, função renal normal, fígado, TGO, TGP, normal. Pode passar. Gama GT também, função hepática normal, ácido úrico, né, para ver se a paciente está inflamada, alguma coisa, sem problema. Bilirrubina direta e indireta, ver as vias biliares, quando eu tenho uma destruição de hemácia, essa bilirrubina indireta costuma estar aumentada. Então, para ver se está tendo destruição de hemácia, não só essa bilirrubina, como outros exames que eu vou falar, eu já parei de pensar na destruição de hemácia, na anemia hemolítica. O cálcio iônico normal, o magnésio, eu gosto de magnésio sobrando acima de 2,5, magnésio é o pai dos minerais, quando eu preciso de fazer uma suplementação para eu conseguir que os outros suplementos entrem bem na célula, de qualquer célula, eu vou sempre. E eu tomo, hoje eu tomei 2.000 de magnésio treonato para dar uma acalmada. Mas adoro magnésio. E magnésio não tem, o excesso de magnésio, na pior das hipóteses, vai dar uma diarreia. E a gente deixa para lá. Ela tinha um histórico do sangramento, então eu pedi a coagulação dela, TAP, fibrinogênio e TTPA. A via extrínseca, a via intrínseca da coagulação, fibrinogênio, que é as proteínas do sangue. Tudo normal. Falei, mas que estranho, desde 2007 esse paciente sangrando, né? Vou pedir outros, daí eu já aproveitei e pedi, como o TAP, TTPA e fibrinogênio estavam normais, eu penso no fator 8, ele não altera essas duas vias. Então penso no fator 8, no cofator de histocetina, que é como, eu não vou entrar no termo muito técnico, isso ajuda na coagulação, na adesão da plaqueta. Então eu pedi também. Está ali para frente. O fator reumatoide negativo, pensando em alguma coisa autoimune, o próprio reumatismo. Cumbis direto, destruição de hemácias, não tinha. Então, bilirrubina baixa, indireta. Cumbis estava baixo, estava negativo. Já estou descartando aqui uma anemia hemolítica. Aí eu tenho ferro. Ferro 109, a gente pode notar, valor de referência, de 50 a 170. 50 é muito baixo. Nesse caso, ela está com 109, está normal. A capacidade de absorver o ferro estava normal, 250 a 450.
E a saturação, o que é saturação? Se eu estou cheio, né, de ferro, de 15 a 50. 15 é muito pouco, às vezes a gente vê 20% de saturação. Isso não é legal, nesse caso tá bom. É só aproveitando o gancho ali para falar desses valores de referência. Ferritina, olha a discrepância, de 11 a 306. Então, se eu tiver uma ferritina de 20, todo mundo vai falar, não, tá normal. Normal não quer dizer que tá bom. Normal é normal o governo tirar um dinheiro nosso? É, mas isso não é o certo, né? Então uma ferritina boa é no mínimo 70. Lógico que eu não vou olhar a ferritina sozinha, porque a ferritina aumentada, ela pode ser uma inflamação. Então eu vou olhar ferritina. Se a ferritina estiver alta, saturação de transferrina estiver baixa e ferro baixo, inflamação. Ferritina alta, saturação de ferritina alta, ferro alto, excesso de ferro. Ali que a gente vai entender assim. São diversos os fatores de ferritina alta. Não vou ver até isso. E por que a dela está nesse caso? Porque ela estava tomando Noripurum todo mês, 2 ampolas. Então aquilo ali estava ajudando indiretamente ela não ficar tão anêmica. Mas será que é só isso que está faltando? Não. Estava todo mundo falando. A médica que me encaminhou falou, não estou entendendo, não tem ferro para ela, o ferro está lá em cima. A hemoglobina chegou 10,9, chegou no 11. O que está acontecendo? Aí, voltando aos fatores de coagulação, fator de von Willebrand, normal. Fator 8, normal. Hemoglobina glicada, que eu tirei um monte de exames. Isso aqui é a média dos últimos 3 meses da glicemia, abaixo de 5,5 é o ideal, 5,1, sem problemas. Aí eu vejo, deixa eu pular, vitamina E. O normal é de 5 a 20, está 15. Eu não suplementei a vitamina E. Então ali vai entrar a hora que eu vou suplementar ou não. São muitas informações, né, gente? É coisa, vocês me pausam. A vitamina E eu não coloquei na fórmula, que vocês vão ver a seguir. Por quê? Porque o mínimo é 5, até 20, ela estava com 15, eu não suplementei. Aí eu tenho a atividade do cofator de ristocetina do fator de von Willebrand. Que palavrão é esse? Nada mais seria do que a alça que gruda, né, o fator 8 na plaqueta. Às vezes eu tenho plaqueta normal, mas ela precisa de, né, aderir a algum lugar. Se eu não tenho esse cofator, eu não tenho alça para agarrar, a plaqueta passa direto, aí eu sangro. Daí eu falei, olha, até uma deficiência, o tipo sanguíneo dela era A, e 57,5 a atividade dela, 60. Será que ela tem uma deficiência? Né? Ela tem uma hemofilia? Bom, até aí eu ainda não sabia, não dá para a gente fechar diagnóstico por conta do exame desse. Então não dá, se eu bater um diagnóstico está errado, eu tenho que ver o restante. Anticorpo contra a tireoide, né, no hipotireoidismo negativo, podemos passar. TSH normal, o ideal TSH, quanto mais perto de 0,4 é o ideal, mas ali está tudo bem. Antiroglobulina, outro anticorpo contra a tireoide, descartado Hashimoto. Vitamina C, o normal, 4,6 a 15, 2,2. Muita gente, a minha própria já foi desse tanto, baixa. A vitamina C vai interferir na minha coagulação. A minha vitamina C, a deficiência dela, vai deixar o meu sangue... não sei se vocês lembram, na época dos vikings, né? Eles faltavam muito vitamina C, não tinha laranja, então eles sangrava pela boca. Então já começa ali a deficiência da vitamina C. Vitamina A, o mínimo é 0,3. 0,3, tá bom? Tá normal, mas o bom mesmo é estar lá em cima. 0,7. Então, vou explicar com a B12 mais fácil sobre os valores de referência. Ácido fólico aí, estava 8 acima de 10, tá bom. Ácido fólico não é um problema, ácido fólico é a vitamina B9, não é um problema sobrar. Vitamina B12, qual o normal da B12? 114 a 890. A vitamina B12, a deficiência, o que a vitamina B12 faz? A vitamina B12, ela produz DNA das células sanguíneas. A vitamina B12, ela produz a barrinha de mielina, que é o que envolve todos os nervos, como se fosse a capa do ouvido. Então, se eu tenho deficiência da vitamina B12, eu posso ter dores, eu posso ter demência. Né? O doutor Elias melhor que eu pode falar, não só da B12. Então, qual que é o nível de B12? B12 está boa ali? Não, de jeito nenhum. A B12 tem que estar no mínimo 600. Então, eu pego o valor de referência 114 a 890, parto no meio.
do meio do quartil superior é o ideal. O que é bom tem que estar para cima, o que é ruim tem que estar para baixo. Ok. Testosterona total, baixa. Eu não vou entrar nesse... Tinha muitos hormônios todos descontrolados também, avaliamos os hormônios. Pode olhar aqui, no mês 4 do 12 estava 60, caiu. Não vou entrar nesse detalhe, porque senão a gente vai ficar preso, né? A aula de hormônio ia ser bem complicada. Ok. E o cobre? É esse que chamou mais atenção, o excesso de cobre. Qual que é o normal do cobre? De 80 a 150, 290 excesso de cobre. Deixa eu ver, eu acho que acabou aí. Aí eu vi que ela tinha, tem selênio, né? O selênio dela estava bom, que é um outro mineral encontrado na castanha do Pará. E a vitamina D que ela suplementava também estava perfeita. O ideal é próximo de 60. E quando que eu vou saber se a vitamina D, o excesso dela é um problema? Eu tenho que olhar para o PTH, que é a paratireoide, e para o cálcio. O PTH, quanto mais baixo, teoricamente melhor. E o cálcio é que pode estar sobrando. Né? O PTH tem que estar próximo de 20. E o cálcio tem que estar próximo de 10, 10,3. Chegar nesse nível é o nível ideal da vitamina D. Então, cada um tem um nível ideal de vitamina D. Ok. O zinco dela normal, de 70 a 120, mas lembrando que eu falei, da metade para cima o que é bom, pelo menos 100, teria que estar aumentado. E o T4 livre é a tireoide, que o ideal é mais próximo de 1,5, apesar de estar 0,62, não mexicam com hormônios, nada, a gente vai mexer, controlar essas vitaminas dela que estavam descontroladas. Então, o que eu fiz com essa paciente? Se ela tinha uma anemia, tinha um excesso de cobre, eu suspeitei que ela pudesse ter uma doença de Wilson, que é uma doença que você tem excesso de... Ela não, né? Essa paciente tinha 20 anos, uma alimentação regularmente boa, melhor que a minha pelo menos, e o fluxo menstrual dela de 7 a 8 dias, beleza. E aí o que eu suplementei para essa paciente? Eu mantive a vitamina D, lógico em dose baixa, só por uma manutenção, um ácido alfa-lipoico, que é um antioxidante potente, e quis fazer uma metilação, melhorar, dar os nutrientes mais prontos. A metilcobalamina 300 microgramas é muito pouco, mas é um pouco, e oral também não é a melhor forma de suplementar. O ideal é sublingual, né? Podemos dar ela injetável? Sim, sublingual é o melhor. Para mim, eu prefiro a injetável, eu tomo todo mês. Não estou recomendando vitamina D, B12 para todo mundo. De um modo geral, ela não é um problema. Existem algumas pessoas que têm um problema na metilação, que ela vai estar alta, aí é outra questão. Mas de um modo geral, a vitamina B12, se você não tiver também um câncer em excesso, ela é ruim. Deficiência também é ruim. Então eu suplementei essas vitaminas com antioxidante, acetil L-carnitina e o SAMI, que foi o mais importante, essa adenosil L-metionina, para eu conseguir metilar, tentar purificar esse cobre. Existe remédio para o cobre? Existe. Remédio para o cobre deve custar, para baixar o cobre, R$1.000, R$2.000. Mas de uma forma, né, isso aí, de uma forma genérica, vamos dizer, só usando a fisiologia, a gente tentou dar um antioxidante, eu fiz, né, um antioxidante e a base de complexo B, uma dose no café ou no almoço, mas a pressão continua. Magnésio, 2 tipos de magnésio, o zinco foi a minha base aqui, vê que eu não ponho uma dose muito alta de zinco. O zinco compete com o cobre, então a minha ideia era o quê? Aumentar o zinco para inibir a absorção do cobre. N-acetilcisteína, todo mundo acha que serve só para o pulmão, então ela ajuda muito na metilação das vitaminas e minerais. Coenzima Q10 ajuda a dar força ali para a mitocôndria. B6, B3 melhora a função hepática. E 5-HTP mais um outro antioxidante, 60 dias. Então não dei para ela indiscriminado, porque excesso de vitamina eu vou descontrolar outras. E o uso do Crono-B, que é a vitamina B12, né? Aplicar no glúteo uma vez por semana, 3 sessões, para voltar em um mês, porque 3 é pouco. Ok. E aqui é o resultado, depois só daquele tratamento, só com vitamina. Ela não tomou remédio nenhum.
nunca tinha, segundo ela, desde 2007, ela não via a hemoglobina dela maior que 12. Então ela veio com a hemácia normal, a hemoglobina 13,4, tamanho, forma, volume de hemácia dela perfeito, imunidade dela perfeita, plaqueta normal. Essa paciente já não tinha mais tontura, dor de cabeça, tremores. O fluxo menstrual dela cessou, acabou porque ela estava tomando anticoncepcional, mas mesmo com anticoncepcional antes, ela ainda estava sangrando. Aí a mãe me questiona se a gente pode tirar o anticoncepcional. Sou favorável a tirar, eu acho que vou ter que ficar de olho se ela não vai voltar a sangrar. Ok. Então esse é o exame, né, que ela retornou. Olha como o magnésio caiu. Eu dei 400 mg de magnésio para ela, pelo menos. Por quê? Porque eu comecei a ajudar ela a metilar. O magnésio caiu, mas tudo bem, a gente vai continuar repondo. O fator reumatóide dela é negativo. O ferro começou a otimizar, a saturação estava mais alta, porque ela tinha usado, eu não usei ferro. Usar ferro aqui ia ser um problema, eu ia sobrecarregar o fígado. Ela não usou mais ferro, então. Saturação normal, tudo aqui. A ferritina dela estava elevada. Estava 319. A gente pode olhar aqui, em 2023, em 12 de 2023, estava 8,6. Então ela estava alta porque ela tinha acabado de tomar. Ferritina ali depois, 203. Eu pedi esse exame de ceruloplasmina, que é um marcador para eu ver. Quando ela está baixa, geralmente me marca, é marcador de doença de Wilson. Não está muito claro, aparentemente não é. E o cobre estava 290, 166. A gente caiu bem. O normal é 155. Então olha o perigo que é eu suplementar a vitamina por conta própria. Quando a gente vai comprar um centro na vida, essas vitaminas de farmácia, a grosso modo não é nem tanto problema, que elas têm muito pouca quantidade de vitamina. Mas cobre tem todas, ferro tem todas. Então, se você tem excesso de ferro, tem excesso de cobre, você vai fazer mal para o seu organismo. Então, cuidado, antes de suplementar, dose. Infelizmente, né, graças a Deus agora a gente está tendo, né, a medicina integrativa aí, tem muita gente boa. Sou favorável. Os nutricionistas são melhores que nós médicos para fazer isso aqui, né? Então, isso gera um ciúme na gente mesmo, nos médicos, e às vezes eles caem em cima da suplementação. Eu sou a favor, super a favor, desde que você precisa. Então olha lá, está precisando, toma 2 meses, comece devagar, não precisa pôr muita coisa. Suplementação é bom, não para todo mundo. O que eu preciso? O que eu preciso não é o que você precisa. A grosso modo, a gente tem algumas vitaminas que todos vão tomar. Mas tome cuidado. Suplementar demais, você pode ter uma hepatite fulminante. Suplementar demais vitamina D é difícil, mas acontece. Você tem pedra na vesícula, pedra nas vias urinárias. O excesso de vitamina D vai calcificar suas artérias também. Então, tome sempre o cuidado da vitamina D. Quando suplementa a vitamina D, vem com a K2. A K2 funciona como um GPS da vitamina D, que vai ajudar a levar lá para o osso. A vitamina D já funciona, ela é como se fosse ela já é um hormônio, vamos dizer assim, porque ela tem diversas funções. Melhora meu metabolismo, ela é antioxidante, melhora a minha imunidade e ainda, qual que é o tratamento para osteoporose? Vitamina D. Exercício físico, na verdade, é o melhor, né? Mas a vitamina D com K2 vai ser o ideal. E musculação, você tem que ganhar massa magra para você ganhar massa óssea. Vitamina D, colágeno sozinho não adianta. Ok, B12 dela baixou, mesmo com 3 ampolas de citoneurina. Só que ela não tomou. Então tudo bem, que era injetável. Então eu falei para ela ter oral, a gente pode passar o oral, né? Porque senão ela não vai ter benefício. Mesmo com os exames ainda um pouco mais baixos. O zinco de 88 foi para 119, caiu lá na casa superior com 2 meses. Tá aí a hora de eu olhar, né? Se a suplementação, porque eu pus bastante, né? Relativamente muito só o zinco. Então, quando eu coloco muito zinco, eu vou baixar o cobre. O zinco é um cofator para eu utilizar melhor o ferro. Então, por isso o ferro foi internalizado melhor nas hemácias e a gente tem uma paciente sem anemia. O ácido fólico acima de 10, 16, ok, B12, falta suplementar. Pode continuar. E o cobre urinário. Esse cobre urinário para eu, né, ainda pensando ali numa doença de Wilson, normal. Mas também fiz, isso aqui eu coloquei tudo depois de suplementar. Essa paciente, não sei a causa do excesso de cobre dela.
O que eu sei é que eu preciso só usar a fisiologia para deixar a paciente melhor. Então, se o cobre dela está alto, o cobre estava piorando os níveis de vitaminas dela, o cobre acaba oxidando vitamina A, vitamina E, e não deixa funcionar, entre aspas, o ferro direito. O que eu preciso fazer? Controlar, equilibrar essas vitaminas. Eu equilibrando, né? E acompanhando o paciente. Não dá para eu suplementar e falar, volta daqui 1 ano e toma isso aqui 1 ano. Vamos ter problema. Lógico, quando eu conheço o paciente, às vezes eu consigo, né, fazer uma dose de manutenção. Ele toma 2 meses, 60 dias, para 1 mês, toma mais 2 meses e volta. Essa é né, quando eu dou a longo prazo, eu faço 2 sempre com intervalinho. Lógico que se tiver algum efeito colateral, mas aí eu não peso a mão. Tem que tomar cuidado. Às vezes eu passo 10, 20 mil eu só passei para mim. De vitamina D, mas é logo eu vou dosar e saber. Quando está com 16, quem tem muito contato ali com vírus, gripe, a vitamina D destrói, cai. Depois de um dengue, covid, essas vitaminas nossas tudo cai. Aí você fica tomando remédio, né? O remédio, ok, vai acabar mais com as suas vitaminas. O remédio tem bastante cobre. Enfim, tudo tem cobre. E aí, para finalizar, a homocisteína, o risco cardíaco dela, o risco dela ter trombose, né? Está baixo, 4,11, sem problema, quanto mais baixo, melhor. E a atividade do cofator de ristocetina, que estava 58, normalizou. O paciente não tem mais distúrbio de coagulação. Porque ela tomou vitamina. Quem faz isso melhor que a gente? As Nutri. Agradeço. Obrigado a todos. Acho que é isso. Muito bem, pessoal. Muito legal, Dr. Celso. Relembrando aqui, meu pai, Dr. Reich, tinha uma mania de dizer que tem vitamina que não tem problema a gente repor. Que o máximo que pode acontecer é a gente urinar mais caro. Mas também tem vitamina que não pode repor demais. Às vezes o Dr. Celso me conta, ixi, chegou aqui uma hepatite. Foi lá, fulano, no médico chique da outra cidade, que repôs soro, fez sei lá quantos mil soros de reposição de vitamina e agora o paciente tem hepatite. Tinha um problema de falta de vitamina, agora virou um problema muito mais grave porque fez sem cuidado. Então, de novo, essa ideia dos cuidados paliativos, que é o tema dos cuidados integrativos, que é tema da nossa semana, que é a ideia de integrar todos os aspectos desse indivíduo para que a gente tome a nossa decisão de uma maneira mais completa, usando a nossa mente na mais racional forma de alcançar os resultados. E anuncio já para vocês sobre como vai ser o nosso dia de amanhã, para que vocês que ainda não fizeram as inscrições possam fazer. Nós temos QR Code aí na saída, né, Nelson? E Nelson do Franco, nós temos um QR Code aí na saída e que você pode fazer a sua inscrição amanhã, quarta-feira. Nós vamos ter o Dr. Tiago Folador falando sobre o processo da saúde e doença para osteopatia segundo a óptica integrativa. Vamos ter o Dr. Marcelo Guerreiro falando sobre a relação da boca com as doenças sistêmicas na visão integrativa. De novo, como a gente consegue fazer as coisas se agregarem. Vamos ter fisioterapeuta, vamos ter um dentista, vamos ter a doutora Cláudia Lotito falando sobre florais de Bach, tratando o doente e não a doença. E Dr. Sérgio Zavarizi vai estar na coordenação, ele que está aqui hoje e que vai estar amanhã na coordenação do nosso evento de amanhã. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, agradecemos e contamos com todos vocês também nos próximos dias, amanhã e depois, que nós teremos eventos. Fiquem atentos. Só um minutinho. Nós temos uma surpresa para o senhor, que nós temos aqui presente a Mica. Não sei se vocês conhecem a nossa Milene Piscin, que é a nossa atleta da neve, que vai entregar para o senhor um selo de 20 anos desse profissionalismo da Mica. Opa! Mica, nossa super atleta. A APM constantemente colabora
com a atividade física dela, com a atividade esportiva e profissional. Então, a Mica está entregando um selo de 20 anos. É uma das únicas atletas que tem 20 anos de profissão esportiva. E é uma mojimiriana que leva o nome de Mojimirim para o Brasil, para o mundo. Esse selo é uma forma de agradecimento. São 20 anos que eu compito e o Hospital 22 de Outubro foi o meu primeiro patrocinador, foi a primeira empresa na cidade a acreditar na minha maluquice, na minha loucura. E essa é uma maneira de agradecer o apoio e celebrar isso, porque afinal de contas 20 anos de carreira não é uma coisa muito comum. E é isso. Obrigado. Muito bom, parabéns, amigo. Então, uma super atleta, tem auxílio, apoio do Hospital 22 de Outubro, já faz tempo. É verdade, atleta com 20 anos de profissão é coisa rara, raríssima. Parabéns, Mica, você é um orgulho para nós todos. E pessoal, fiquem atentos, porque em breve nós deveremos lançar, para quem já participou, várias pessoas que estão aqui participaram da nossa primeira semana da filosofia e da saúde mental. Nós vamos ter uma reedição desse evento. Nossa segunda edição desse evento vai tratar sobre mitologia e saúde mental. Vai ser um evento incrível, uma homenagem ao meu querido amigo, meu querido mentor inspirador, Dr. Cleis, que é psiquiatra de Itapira, faleceu já há alguns anos, mas que com certeza muita gente fez assim, porque ele também foi inspiração para muita gente aqui. Ele adorava a mitologia e inspirado na mitologia, que também é uma grande paixão minha, nós vamos fazer um curso temático, um simpósio temático muito bacana para vocês, então aguardem notícias, porque vai estar imperdível. Ótima noite para todos vocês, muito obrigado. Um agradecimento para a Gi Flores, que é nossa apoiadora